de saudação para vocês, lupinos, hominídeos e impuros. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui à nossa live da Twitch. Quem fala é Chocos, mas imagino que vocês já saibam disso. E hoje estamos aqui para dar seguimento a- ao nosso projeto aí de falar sobre o Metaplot, no caso aqui do Mind Ice Theater, bem focado nesse Metaplot, que é meio diferente, brincando aí com. Ele é bem diferente do W20, né? Que acabou não tendo ali uma talvez um Metaplot mais recheado, ou ainda mais dedicado a ele, uma atualização, de certa forma, do jogo. Óbvio que teve uma atualização de regra, mas que o cenário ele pega muito da segunda edição, bem mais que a terceira. Ele pega ali a segunda edição, dá uma requentada naquilo ali e tal. E acabou que a galera do Mind's Eye Theater, eles avançaram com o Metaplot, né? Parece que Lobisomem não foi o único em que isso aconteceu. Andei conversando com. Acho que foi o Nicolas que estava falando isso, se eu não estou enganado. O Dança com a Wyrm. Ele estava falando que do Mind Ice Theater de 20 anos de Changeling, ele também avança. Então, mas aí mais sobre isso eu não saberia dizer, pois estou muito longe, estou em águas muito desconhecidas para mim, se tratando não só de Changeling, mas em especial do Mind Ice Theater. Cadê a porta? eu, eu coloquei, tampei ela aqui, Pedro, concretei a porta e agora eu não posso mais sair do quarto. Na verdade, eu inverti o quarto, só porque a câmera ela dava direto para a porta, né? A porta ficava aqui. Pô, era isso? E ela ia estar desse lado, na verdade. E aí dava para ver a casa toda e tal. Hoje eu brinquei um pouco aqui, mexi um pouco aqui no quarto, acho que ficou legal para ver algumas coisas ali. A bagunça que tá. Quer dizer, bagunçado não tá, mas as coisas ficaram por ali. Tem umas outras lá de trabalho e tal. Aí eu dei uma mudada. Aí agora aqui do meu lado tem a janela. Eu tenho não só uma porta, que vocês falam, zoam minha porta, mas eu tenho uma janela também, um colonial. As tradicionais casas aqui de Ouro Preto. Então, as coisas todas têm que ser assim. Então, o Ed do The Duelist, na verdade, é o Ed do Made in Japan. Um LP do Made in Japan vai estar lá em cima. Ih, é do Made in Japan, o primeiro registro ao vivo do Iron Maiden ali, cara. Ainda com o Paul Diano. E tem o quadro do Brasil em Fúria. Aqui. Aqui o quadro do Brasil em Fúria. Tá lá. Boa noite, André Morto. Muerto! Tudo bom, André? Hoje nós vamos aqui já de Coca-Cola. Cara, eu tô, inclusive, já pedindo desculpas a vocês, porque eu tô com a voz meio zoada. E com a voz meio zoada, o nariz também. Eu tô gripado, tá meio punk. Tanuki J tá aí, o ADM. Porra, eu vi ADM. Teve que surto foi aquele ali? A gente tava sendo vítima de falcatruas. Como é que é essa coisa aí? Tava tendo uma galera aí de bots e galera que rouba os dados de pagamento da Twitch. Então, bem baixinho, não, Pedro? Ainda dá. Ainda dá pra gente fazer Ainda dá pra mandar ainda um. Muito de saudação pra vocês, lupinos, hominídeos impuros, sarnetos e pulguentos, e pro Alan. Então. Salve, Alan. Forte abraço, cara. Tudo bem? Tem tempo que você não aparece. Empurrando o meu carrinho de pipoca! Era alguma coisa assim que eu já não lembro mais do meme que a gente fazia. Mas era algo assim. Alan, nosso. Tava lá mexendo com as artes do Nação Garou, lá no princípio, quando as coisas ainda eram todas mato, né?
O Curi chegou, tô quase no 3.500, que contados, né? O que dá para contar, 3.500. Mas, por favor, Alan, manda o áudio do carrinho, manda no WhatsApp que depois eu lanço aqui, igual o Corvo foi. Puta, o que que era? Ah, que ele tava me zoando que a minha camisa do Iron Maiden tava espelhada, não era? Aí ele falava que a minha banda era Nori Nediam. E aí eu perguntei do CD e ele me mandou, acho que foi isso aí, né? Seventh Son of a Seventh Son. Ele ainda escolheu um difícil para poder falar o contrário. Foi bem da hora. Bem surpreendente, eu diria. Mas, beleza. Enfim. Seja, por favor, manda assim, Alan. Espero que esteja tudo bem aí contigo aí, em Portugal. E o Fenris? Como é que tá o Fenrir aí, o cão maluco? Até lá no Brasil em Fúria tem ele. Não tem mais uma cópia do Brasil em Fúria, eu mandei pro Gui. Não tem mais a cópia. Tem que arrumar uma cópia física do Brasil em Fúria pra mim depois. Mas, beleza. Ok. Vamos lá, galera. Hoje a gente vai, então, falar do Flashman e o Pacto Estelar. Exato. Hoje nós vamos fazer. Hoje a nossa live ela vai ser dedicada a explicar, falar sobre as facções que acabam que a gente já falou isso rapidamente, né? Que no plot, então, do Mind Ice Theater, vale a pena lembrar que isso aqui, esse é o plot do Mind Ice Theater e a gente faz aqui um exercício sobre como que isso poderia, talvez, escoar para um W5, para um futuro W5, uma vez que é uma proposta de metaplot nova, uma proposta nova de metaplot, né? Nenhuma dessas informações elas são canônicas para o tabletop, pro Mind Ice Theater, né? Para você que joga aí aquelas ações ao vivo. Então, sim, isso aí é o metaplot, é desse jeito mesmo. Salve Klaus. Como é que é? Klaus Kirsch. Salve Klaus Kirsch. Salve para você também. Mas enfim. Um, é... E aí existe o momento, né? A gente vive lá a aurora do apocalipse, a aurora da era do apocalipse. E é nessa aurora que os Garou eles acabam lá assim enfrentando, tem a devoradora de tempestades de novo, o sacrifício dos anciões e tal. E as palavras de Gaia, né, em que ela diz que a esperança não está destruída e tal. E que os Garou eles acabam entendendo essas palavras de maneiras distintas. E esse entendimento distinto acaba que gera uma cisão dentro da nação Garou. Salve, Curi. O Curi mandou se inscreveu com um Prime aí no nosso canal. Muito obrigado o apoio aí, Curi. Galera aí também, quem tiver aí Amazon Prime, quiser ajudar a gente, o Prime Gaming aí, a gente quiser fortalecer o canal, a gente sempre agradece. Mas enfim, voltando. Em breve a gente conversa a respeito disso dos subs também. Tem uma surpresa nessa parada aí. Mas vamos lá. E aí acaba existindo essa cisão e eles vão formar ali dois campos políticos. E esses. Valeu, Coquinha. Eles vão formar dois campos políticos e esses campos políticos, então, eles vão meio que polarizar a situação ali da nação Garou e tal. Então a gente vai discutir sobre esses campos políticos hoje, sobre como que eles atuam e tal. Eu queria saber de vocês, antes, qualquer merece um gole, é justo. Valeu, Pedro. Eu preparei aqui, não sei como é que vai funcionar exatamente, que o Tanuki na live passada ele estava dando uma olhada, não sei como é que foi que a coisa funcionou, mas eu separei aqui, espero que dê certo. Vou deixar aqui primeiro, meio rápido aqui, deixa eu ver. Uma enquete rápida aqui para vocês. É o seguinte, ainda sem saber, porque eu pretendo fazer essa enquete agora, tá? E depois lá no final da nossa live. Só para a gente ver se essas opiniões se elas serão de alguma maneira
distintas, se vocês vão mudar de alguma coisa e tal. Então, tem aí com qual das facções você jogaria. Vou publicar essa enquete aqui, iniciar enquete. Deve ter ido aí. Ah, beleza. Temos aí. Ok. Enquete criada, tá bom. Agora, como que eu vejo depois os resultados, eu não sei. Mas a gente vai descobrindo. Tem aí, tá. Qual das facções você jogaria? E aí temos, então, as facções, que elas são o Santuário de Gaia, o Tratado Estelar e os Independentes. Como tudo na White Wolf, né? Vai ter duas, e aí tem uma que vai ficar no meio ali, que não vai ser nenhuma coisa nem outra. Então, eu vou dar umas explicações muito rápidas mesmo, sobre quem seriam essas facções agora. E aí a gente vai destrinchar as facções, tá bom? E vamos ver como que. Depois eu volto a fazer essa mesma enquete para ver como é que. Se alguma coisa mudou e tal, para ver como é que a coisa fica para vocês, tá certo? Então, assim, tipo, como base, acho que o que vocês podem saber, eu vou falar quem integra, quais são as tribos que integram cada uma dessas facções, tá bom? Concordata Estelar ficaria maneiro também. Pois é, o que acontece aqui, Coquinha? Porque o nome é Concordat of Stars, né? Eu fui fazer uma pesquisa a esse respeito. Concordata é uma concordata, é um acordo, e o termo que é de onde entendo que a coisa vem, de fato, é porque aí eu fui olhar lá nos dicionários, né? Aquela coisa que aí, para fazer a tradução, a gente tem que entrar no meio da coisa. E quando se trata de quando se trata de uma negociação e tal, entre dois países, tá certo? E é o que acontece entre os membros do Tratado Estelar, e a gente vai falar disso daqui a pouco. O nome disso é tratado. Então, quando se trata de nações, falei muito trata agora, né? Mas quando se trata de nações, a coisa pode ser um acordo ou ela pode ser um tratado. E aí, especificamente, em alianças de paz e tal, isso é chamado de tratado. Então foi por isso que eu optei pelo termo tratado. Nenhuma dessas traduções elas são oficiais, tá? Isso fui eu quem fiz, mas a ideia é isso daí. Talvez Tratado das Estrelas, eu não gosto muito, fica parecendo Dança dos Famosos lá, não sei, eu tenho essa coisa. Ou dos Astros e tal. E aí na última, não na última, mas em uma live anterior aí, o Pedro tinha falado a respeito de Concórdia Estelar, alguma coisa assim. Eu peguei lá o, o adjetivo para poder montar o termo. Eu não gosto tanto de santuário de Gaia, no entanto, tá? Mas é porque a palavra é sanctum. Ela é bem isso mesmo, talvez templo. Eu cheguei a perguntar se templo de Gaia. Acho que eu conversei com. Não sei. Eu conversei com alguém, acho que foi com um corvo. Não sei não. E a galera acabou falando, ah, não, santuário mesmo e tal. Acabou ficando, mas obviamente que isso pode mudar e tal. Então, de repente, se você está assistindo essa live e você já viu as outras, pode ser que nas outras eu use outro termo em especial para o Tratado Estelar, ou se eu uso o termo em inglês, a gente está falando do Concordat of Stars, e aqui, a partir de então, eu vou adotar o nome de Tratado Estelar e vai ser assim, beleza? Acho que deu para explicar aí. Mas vamos lá. Onces. Bem, primeiro, para vocês saberem, né, o Santuário de Gaia ele é liderado pelos Presos de Prata, tá bom? E as tribos aliadas deles são os Fiana. Então, vocês têm os Presos de Prata, são aliados dos Fiana, os Crias de Fenris, os Wendigo, Garra Vermelha e Fúria Negra. Essas 6 tribos. Liderado pelos Presos de Prata, os Fiana, os Cris de Fenris, os Wendigo, os Garras Vermelhas e as Fúrias Negras são os aliados, as tribos aliadas, as tribos participantes, então, do Santuário de Gaia. Beleza? Quando se trata, então, do Tratado Estelar, no caso,
Aí o Tratado Estelar, ele é liderado pelos Senhores das Sombras, tá? E aí entre as tribos aliadas, as tribos participantes então do Tratado Estelar, a gente tem os Portadores da Luz. Ó, já acabou ali. Acho que eu devia ter deixado mais tempo, será? Já encerrou. Foda-se. Vou voltar com isso daí, vocês voltam de novo. Mas os Portadores da Luz, desculpa, vou voltar. O Tratado Estelar, liderado pelos Senhores das Sombras, então a gente tem como aliados os Portadores da Luz, os Andarilhos do Asfalto, os Roedores de Ossos, os Filhos de Gaia e os Uktena. Então são 6 de cada lado, e aí ficou faltando uma tribo, e essa uma tribo, ela é os Peregrinos Silenciosos. Peregrinos Silenciosos, eles são, então, os independentes. É claro que não é porque você é um filho de Gaia que você tem que fazer parte do Tratado Estelar. Você pode estar em uma matilha que está mais alinhada com o Santuário de Gaia. Isso aqui, no entanto, seria a posição política, seria a posição política da tribo, é a decisão ali da tribo, né? A tribo, como por corpo político, ela resolve que ela se afilia a um lado ou a outro. Bom, e aí aqui também a mesma coisa serve para os peregrinos silenciosos, em que a tribo optou por não ser esse voto de Minerva, né? Uma vez você tem 6 de um lado, 6 do outro, ela optou por não trilhar esse caminho, mas que nada impede o seu peregrino silencioso, no caso, ele estar de um lado ou dele estar do outro. Bom, a mesma coisa vai servir para essas outras tribos. Então, é isso aí. Os Gás Vermelhos estão no Santuário de Gaia. Isso aí. Tá? Acabou que a enquete já foi, então. Será que eu faço outra? Vou jogar aqui. Bem que quem votou, votou, quem não votou, não votou, e é isso aí mesmo. Apesar de que deu ali meio a meio, né? A galera entre independente e Tratado Estelar. Caminha com Poder aparece nesse cenário. Sim, ele aparece no cenário. Ele é importante no Arrad. Tem um dos Caernes, um dos 13 Caernes que ficou. Um dos 13 que ficaram lá, ele é do Arrad, e o Caminho com Poder ele é importante por lá. Tá? Não, só tem os peregrinos como tribo independente, mas como membro de tribo, aí como membros, como indivíduo, você pode fazer parte de qualquer um. Mas a tribo que segue a facção independente, vamos dizer assim, são só os peregrinos silenciosos. Mas então vamos lá, vamos para nossa live de facto. Então vamos ver como que a coisa fica. Anotações. Live de factual, sim. Vou aproveitar o momento, então, antes da gente começar, aproveitar aqui para quem está aqui e para quem for ver depois, e em setembro, agora, a partir do dia 2, que vai ser o dia da nossa próxima live, se liga aí, próxima live do Nação Garou, na quinta-feira, dia 2 de setembro. A Twitch ela vai começar o Subtember. Eles sempre fazem isso. E aí é o momento em que você pode fazer a sua inscrição em um canal com um desconto X aí, que eu não tenho certeza. 20%, salvo engano. E aí, né? Então, durante esse mês de setembro, no dia 2 de setembro, a gente vai abrir uma live e eu vou abrir também uma meta de subs. Inclusive, saber de vocês, a gente tem 20 subs agora que o Curi se inscreveu no nosso aqui. A gente tem 20. Quanto vocês acham que dá pra gente fazer nesse mês? Uns 50 subs? Vocês acham que vai? 60 subs? Aí já é muito? Eu quero fazer uma meta, tá? A meta batendo, entre esses subs, eu vou sortear um livro dos Pontos Queimadas. O livro físico. Eu já devo um pro Nicolas, que tá aqui ainda não mandei.
Nicholas. Mas aí eu ainda tenho aqui. Capa dura. Livro do Pontos Queimadas e tal. Caso a gente bata a meta de subs em um mês, aí eu, aproveitando então esse September da Twitch, sorteio um livro entre os subs. O que vocês acham? Massa? Não? Gosta? Não gosta? Tanto faz. Eu quero livro. Você quer tudo, Tanuki. Você merece tudo. Diferente. Quer livro? A gente vai. Então tá bom. Ok. Vai dar jeito nisso então. Então, na próxima live a gente tem uma meta aí. Vocês se preparam aí, vai dando apoio, fala com a mãe, chega lá na. Boa noite, Undead. Fala lá com o primo que tem o Amazon Prime e não joga nada, não vê Twitch, não faz porra nenhuma, só assiste Amazon Prime. Porra, pega lá a conta do cara, linka a conta na outra da Twitch aqui, vem aqui e clica e pronto. 50 é uma boa meta? 50 é uma boa meta. Ok. Tem quantos? Tem 20. Nós temos. Boa noite, Mari. Nós temos 20 subs. Então, acho que nós vamos nisso daí, então. Ó, o Undead. Undead mandou aí pra gente 20 Corvos da Tempestade trazem as notícias do Undead Dog. Valeu, cara. Muito obrigado pelos bits. O quê? Mais das moedas entre os carros no sinal? Então tá bom, Alan. Beleza. Nosso eterno roedor. Valeu. Bem, dito isso, então, vamos lá para as nossas facções, então, como que a coisa vai funcionar. A era do apocalipse, dos lobisomens, ela começa com, né, os ataques aos caernes de todo mundo, e esses caernes, isso acaba causando uma grande, meio que tempestades umbrais bastante imprevisíveis e tal. Os Garou não sabem o que é que estão acontecendo, o que é que está acontecendo, e as seitas da nação Garou, elas acabam tendo que abandonar os seus caernes, né? Elas estão rola uma diáspora nisso daí. E à medida que eles vão se tornando refugiados de guerra, né? Então, se você for imaginar que antes você tinha uma raça de guerreiros, e que essa raça agora de guerreiros ela é meio que um povo que é refugiado, eles vão sendo assolados pelo Arano. À medida que eles vão tentando sobreviver e reconstruir a vida deles, né, agora que eles não têm mais uma seita, não tem mais o Caerne e tal, esse Arano vai ficando cada vez mais pesado, vai tomando cada vez mais Garou. E junto disso, tem a noção de que talvez o espírito de Gaia tivesse morrido. E que pelo fato do espírito de Gaia ter morrido, que não havia mais um motivo para continuar lutando. E aí a luta contra o Wyrm, ela não ia mais acontecer numa batalha final e tal. Ela ia ser só uma rendição. E é nesse momento, baseado nisso daí, em que, né, que quando os garotos estão na merda mesmo, é que surge esses dois campos políticos, eu vou chamar assim, e eles são forjados a partir de alianças entre tribos, e esses campos eles têm como intuito liderar a nação Garou como um todo e vai acender essa chama de fúria, virar pro cara e perguntar, né, no ar causticante, carregado de ódio, quando a fúria tomará você. Então, ela quer acender a esperança de novo na galera. Ô, Quindim! Valeu, Quindim. Mais um guerreiro do Caerne aí, um guardião do Caerne. Quindim se inscreve com o Prime. Valeu a força. Vamos lá, então. Agora, para as facções, a gente vai começar pelo Santuário de Gaia. Na cronologia, ela meio que ela é criada primeiro, mas vai dar para entender o porquê. Nisso, antes, eu queria falar de algo que nesse cenário político do Mind Ice Theater, existe uma coisa que chama o Conselho de Tribos, tá? E esse Conselho de Tribos
é bem parecido com o conceito das tradições de mago, em que cada tribo tem um representante e que, enfim, é isso. Não existe um rei porque o trono está vazio, tá certo? Então, é isso. É isso. Então tem esse conselho. Esse conselho ele não aparece no tabletop, no jogo de mesa, nos livros e tal. Esse conselho ele meio que não existe. Talvez, se a gente for forçar e esticar um pouco a trama, assim, e fazer. Ser meio benevolente com essa ideia, a gente pode falar que existia esse conselho ali lá na Pangeia e tal, que tem a coisa da coroa de prata, quando acharam a coroa de prata, chegaram aí na Pangeia e por aí vai. E aí tinha uma mesa lá e tal, uma coisa do tipo. Talvez o conselho fosse, então, os representantes das tribos que, por exemplo, falaram no Impérgio e por aí, assim por diante. Mas como órgão, como instituição, como nomeado, o conselho de tribo, com letras maiúsculas, isso não existe. Mas beleza, vamos lá. Então, como eu disse, o Santuário de Gaia ele é liderado pelos Presos de Prata. As tribos aliadas, então, são Sfiana, Cris de Fenris, Wendigo, Garra Vermelha e Fúria Negra. E talvez uma das principais pedras fundamentais ali do Santuário de Gaia é que ele defende um retorno dos antigos modos da nação Garou. Segundo o Santuário de Gaia, ele entende que os lobisomens eles se enfraqueceram sem o apoio das suas tradições culturais da nação Garou em si. E que a ausência das assembleias e dos chiminage para os espíritos acabou possibilitando essa nova onda de arano e que esse arano então ele infectasse o corpo da nação Garou, vamos dizer assim, né? Acho que funciona. E para eles, a única forma de sobreviver, de Gaia sobreviver e a nação Garou também, é através de uma vitória completa em cima da Wyrm. E que para essa vitória, para que eles consigam fazer essa vitória, eles vão ter que restaurar conceitos que eles tinham lá atrás. Voltar-se mais para o lobisomem, mais para o primitivo, mais para aquele momento idílico, talvez, de que os lobisomens eles caçavam impunes e o mundo era um só e tal. Então, assim, um distanciamento maior da humanidade. Porque os membros do Santuário de Gaia, eles acreditam que os Garou eles conseguem alcançar essa vitória em cima da Wyrm sem a ajuda dos Fera e dos humanos, tá? Ela tem. E aí, o que acontece? O que acontece é que o, quando eles vão voltando a esse modo antigo, eles acabam inspirando muitos Garou. Né? Você tem toda, porra, é uma cultura milenária, ela é passada de voz e tal, aquela parada toda. E isso acaba fazendo com que eles consigam vitórias em cima da Arano. No sentido de que eles vão tirando os lobisomens da Arano, porque vai dando uma razão de ser aos Garou que tinham perdido seus caernes e suas seitas. Tá bom? Já é a segunda vez que me perguntam isso. Cadê a porta? Eu inverti, gente, o quarto. A porta tá aqui agora, desse meu lado. Mas para a câmera não ficar pegando a porta, e se a porta estiver aberta, por consequência, pegar o meu quarto e o resto da casa e tal. Então eu peguei a mesa do computador, joguei para cá. Hoje eu passei a manhã fazendo isso. Tirando meus livros, empurrando as estantes, colocando elas todas para cá e tal. É isso. Agora tem uma janela desse lado. Isso que vocês não conseguem ver. Isso. Sim, Quindim. São muitos em Arano. Tipo, era o que eu tava falando. A raça, ela deixou de ser uma raça de guerreiro para virar de refugiado, tá certo? E aí os caras entram em parafuso, eles não têm mais o Caerne a defender e tal, mas nem porra nenhuma. E aí eles entram na Arano, né? A depressão física e espiritual dos lobisomens. É isso, eles perderam a guerra. E aí o Santuário de Gaia fala: não, a gente tem que dar uma. Não, ainda não tem nenhum fera na história, são os fera no geral.
E aí, eles estão lá insistindo naquela coisa do: a gente tem o que fazer, a gente consegue fazer uma vitória total, sobre a Wyrm, a gente precisa voltar aos nossos feitos, vamos lá, fortalecer os Timinages, os pactos que a gente já possuía e tal, entendeu? Então isso acaba estimulando, acaba criando uma vontade nos caras. E aí o Arano vai sendo derrotado, e aí os métodos acabam se provando efetivos, e isso dá muito prestígio para o Santuário de Gaia. Sim, sobre RXT Erix, os Fera, quem são os Fera? Os Fera são as outras raças metamórficas, que seriam os Bastard, que são os homens gato, os Mokolek, que são os homens crocodilo, dinossauro, lagarto, por aí vai. Os Roqué, que são o homem tubarão, enfim, tem os Gural, que são homens ursos e tal. Então, esses elementos, eles apareceram, alguns deles estavam na defesa dos Caernes, lá dos lobisomens, no momento do apocalipse. Mas o Santuário de Gaia defende que eles não precisam dos Fera para vencer ao Wyrm, tá bom? Eu não vou falar tanto dos Fera aqui, porque eles acreditam que não precisam, então eles são escanteados. Mas daqui a pouco a gente já conversa mais a respeito dos Fera, beleza? E aí, se tiver qualquer dúvida, guarda aí. Deixa eu me hidratar aqui. Valeu, Undead. Vamos lá. E aí, o Santuário de Gaia, ele entende que os únicos, e ele entende isso de maneira convicta, piamente, de que os únicos aliados que os lobisomens precisam, eles são os espíritos. E são os mesmos espíritos que se aliaram aos lobisomens, ao mandato de Gaia, lá na Aurora dos Tempos, lá quando Gaia fez os lobisomens, ele foi lá e fez os pactos entre os lobisomens e os espíritos, e são esses espíritos, né, que os lobisomens devem chiminar e tal, que seriam os aliados. Só que o Santuário de Gaia também defende que, para muitos lobisomens, esses pactos espirituais, essas alianças espirituais que eles tinham com esses espíritos de outrora, eles já eram algo tipo, porra, já está resolvido, você não precisa correr atrás. Porque esse pacto já foi feito lá na Aurora dos Tempos e agora tá beleza. Então, assim, o Santuário de Gaia defende que muitos Garou, eles enxergavam os espíritos como ferramentas para criar os seus fetiches, seus amuletos, ou, sei lá, um sistema de segurança para o seu território, e não entendia o espírito como o aliado tão fundamental, talvez, tão pivotal que ele tinha, que foi originalmente cunhado por Gaia. Não entendia, talvez, o espírito como um ser. E que isso teria desagradado os espíritos. E que aí, que é à medida que os Garou passam a ignorar esse lado espiritual, isso acabou enfraquecendo a nação Garou como um todo. E aí, o que foi abrindo espaço para o Arano. O santuário também defende que, antigamente. Ah, espera aí, já volto. Calma que eu chego. O santuário também defende que antigamente, sei lá, as roupas, as armas e tal, era tudo feito à mão, utilizando métodos tradicionais e tal, e que isso honrava espíritos. E que a produção em massa da Weaver, fez com que muitos dos lobisomens eles largassem itens que pudessem ser, sei lá, consertados, itens que pudessem ser fabricados, que pudessem ser feitos manualmente e tal, em troca de alguma coisa novo, uma ferramenta da Weaver, e que isso, ela acaba trocando adquirindo algo rápido e barato ali, e que ele acaba perdendo a alma, perdendo tudo aquilo que os artesãos dos Garou colocavam imbuíam em suas criações, e que aquilo era recheado de significado. Então, acho que o jogo tenta brincar um pouco com essa coisa do consumo rápido e tal, do tanto que o que você consome hoje
vai, vamos dizer assim, sem alma, entendeu? Então ele brinca um pouco com isso daí. Particularmente, essa coisa, eu não sei, eu acho que até faz algum sentido quando você vê muitas das ilustrações de lobisomem, né? O cara tem uma espada, porra, até hoje os caras sempre têm espada e tal, as Clives, eu não sei das quantas, então tem essa conversa com aquela coisa, um visual meio retrô, meio medieval, o cara veste umas roupas, sei lá, feita de couro cru quase e tal, uma parada assim. Isso faz algum sentido com o que já esteve no livro, mas eu gosto principalmente da parte de que os Garou foram perdendo esse lado espiritual deles. Porque é uma parada que eu acho que a gente vê muito em mesa. O cara, ele chama o espírito, tudo bem, ele pode até tratar o espírito bem, mas que aquele espírito ele é a ferramenta dele, ele vai fazer com que o espírito faça isso, com que o espírito faça aquilo. Eu acho que isso faz muito sentido dentro do cenário do jogo. Vou aproveitar esse momento para mandar um uivo de sussurrinho. Eu não faço muita ideia do que seja isso, hein? Mas vamos lá, o Tanuki mandou um uivo de sussurrinho para os meus amigos otakus fedidos, Nicolau, Corvinhos e Vivox. Tô cheio de ponto e sem escarma para banir. Tá avisado. Eu não sei que tipo de recado foi que eu acabei de passar, mas ok. Ok. O Klaus Kirsch, essa fase de Arano e o abandono das tradições chega a provocar uma indisposição dos espíritos para com a nação? Sim. Inclusive, na verdade, o contrário. Eles entendem que essa indisposição dos espíritos ela é causada por causa do abandono das tradições e por causa disso o Arano. Tá? Então, nesse sentido. Bunny Skarma. Bunny ou Bane Skarma? Tem isso também. Então, ok, mané feita à mão. Sou andarilho, quero botar uma metralhadora nas costas. Ok, Kindovski. Kindovski, ele tá querendo uma máquina, né, Kindovski? Então, sei. Pode perguntar se uma máquina minha, não sei se você quer, ou caso você Mas tá bom. Ai, Jesus. Eu já ri demais hoje à tarde. Vamos lá. Então, tá bom. Depois eu vou falar pro Scarma se você quer uma máquina minha nas costas. Você tenso. Seguindo. Então, beleza. Então tem toda essa coisa dessa troca essa troca do mundo natural, talvez, pelo industrializado, a coisa sem alma e tal, a rapidez da coisa e por aí vai. Bem, ah, no entanto, os membros do Santuário de Gaia, eles entendem que, assim, ah, eles são realistas a ponto de eles entenderem que não dá para viver sem a criação da Weaver, né? Só que eles encorajam que os membros do Santuário de Gaia evitem usar as criações da Wyrm sempre que possível. Então, assim, se caso o cara ele precise de uma arma, alguma coisa em específico, assim, eles vão sempre correr para os artesões, sejam eles dos Fiana ou da outra tribo, tipo assim, olha, é melhor você conseguir isso com esse cara aqui, tá certo? Porque com esse cara aqui, a criação ela vai estar imbuída de um espírito da Wild, e esse espírito da Wild ele é ali inerente aos Garou, talvez. Então, isso vai equilibrar uma influência da Weaver, tá? Vocês vão ver que o Santuário de Gaia ele fala muito a respeito da Wild. Eles são bastante defensores da Wild nesse sentido. Ah, beleza. E aí tem, claro, né, tem uns extremistas dentro do Santuário de Gaia. Eles são tão devotos nessa crença de que a Weaver ela é maléfica que eles se recusam a usar qualquer ferramenta eh, que não seja abastecida, que não seja empoderada pelas forças da Wild. Tá? Eles têm uma convicção de que apenas fetiches e amuletos, ou sei lá, essas roupas feitas de couro, caçados por animais que foram caçados, por roupas de couro feitas de animais que foram caçados por eles mesmos, que eles são aceitáveis para o uso.
né? Então, esses extremistas, eles são, tipo, bastante extremistas nesse sentido. Então, eles são, assim, numa ideia de que isso evita de que a Wyrm cave dentro da alma dos guerreiros escolhidos de Gaia. Bom, vamos lá. Se eu acredito que a Weaver é maligna, não, não acredito que ela seja maligna, não. Na verdade, eu não acredito que nenhuma das 3 forças sejam malignas. Acho que as 3 forças, elas só são o que elas são. Ela é uma entidade cosmológica grande o suficiente para ela não ser nem boa nem má. Ela só é, entendeu? Então, ah, quando, porra, vai, quando você tem um tornado e um tornado devasta uma área, o tornado ele é do mal, ele é maligno? Não, ele só passou, porque ele existiu. Mais ou menos nesse sentido. Não só para Wild, mas para o Weaver também. Acho que o desequilíbrio pode ser prejudicial. Vou nesse sentido, de prejudicial, mais prejudicial do que maléfico. Tá bom? É claro que, aí aqui no caso da Wyrm, quando eu falo que a Wyrm não é maléfica, ah, do ponto de vista do ponto de vista dos lobisomens, né? Não no sentido de. Opa! Sai pra lá, tornado, vê se é do mal. Tá bom, sai pra lá, tornado. Beleza. Ok, ok, ok. É, mas, enfim, acho que a coisa é nessa ideia, tá bom? Ai, ai. Um garoto que não usa, um garoto que não usa espíritos como ferramentas, assim como aliados, servindo, ajudando a ele, seria algo interessante. De fato, seria algo também ideal, né? Não xinga o Irv, xinga os andarilhos que a seguem, eu concordo. Eu acho que é até bizarro você seguir uma. Não vou entrar nesse caminho, não, que isso vai muito perto de religião, mas se seguir uma entidade cosmológica que não faz muita noção do que está fazendo, ela simplesmente faz, acho bizarro. Ah, interpretação no meio que taca o foda-se para a loucura da Wyrm e da Weaver, acho que essa loucura da Wyrm e da Weaver, ela só existe para os Garou, né? Para a Wyrm e para a Weaver, não. A Wyrm, ela se transformou, ela não é louca, é a maneira dos Garou de explicar o que é que aconteceu. Ela simplesmente tá lá, ela faz as coisas. No caso que agora ela acaba trocando e corrompe. Mas vamos lá. Tudo bem que a definição do louco é não aceitar que ele é louco. Concordo com você. Mas a Wyrm, a Wild e a Weaver, elas estão além de definições. Então, uma vez que ela não tem uma mentalidade, ela não pode ter essa mentalidade quebrada, despedaçada ou colocada de alguma maneira como louca. Certo? Grande Rui, fala, velho. Ruizeira Garou. Boa noite, irmão. Tudo bom? Tamo junto aí. Rui do Mesa D10, gente, do podcast do Mesa D10. Vale a pena, dê uma procurada nas plataformas. Rui, depois você manda aí o arroba aí que rola aí. Beleza? Pra galera seguir. O mestre Peu RPG está seguindo a gente. Veio aqui o Lobo Faminto. Aí. Vamos lá. Esses mesmos integrantes do santuário, eles entendem que a redução, a diminuição, talvez, das terras, das terras intocadas, né, eles entendem aquilo como, olha, isso aqui é uma ferida que enfraquece Gaia. E, essa ferida, né, ela possivelmente contribui para que mais Arano mais Arano assole as fileiras dos lobisomens. Então, seja bem-vindo também, Obanue. E aí, à medida que a humanidade, a tecnologia, ela vai ocupando cada vez mais território dessas terras intocadas e tal, sejam campos, você pode pensar em agronegócio e tal, enfim, né? Toda essa parada aí.
Isso vai enfraquecendo muito o mundo espiritual, e é o mundo espiritual quem dá apoio aos lobisomens. Trielzinho, seguindo a gente também, bem-vindo. Os membros do Santuário de Gaia, eles estão convencidos que essa deterioração, tá? É ela quem traz as tempestades umbrais de volta. E quando eu falo de volta, porque a gente tem que lembrar que essas tempestades umbrais elas aconteciam ali no período do Velho Oeste, lá do Lobisomem Wild West. E aí são essas tempestades umbrais que vão devastando, né, e destruindo a paisagem espiritual. E por causa disso, eles então estão lá, eles são os primeiros a defender, então, que só o retorno aos rituais, os timinagens, que fortalecem e defendem os espíritos e os reinos espirituais, que eles teriam alguma chance de sucesso contra o Wyrm. Então, é tudo baseado nisso daí. Então, você está vendo que o Arano está crescendo, os lobisomens estão mais embotados espiritualmente, né? E junto disso, você tem um avanço da tecnologia e da humanidade que enfraquece o mundo espiritual e acaba causando tempestades espirituais. E aí, esses caras estão lutando contra tudo isso. E aí, a forma deles lutarem é voltando-se, talvez, para o passado. Deixa eu. Porque aconteceu muita coisa no chat aqui, eu não sei se eu estou perdendo, não sei se vocês estão falando comigo. Mas os integrantes do Santuário são Cavaleiros de Ouro. Eu perdi a analogia porque eu não assisti esse tanto de Cavaleiros do Zodíaco. Agora estou sem entender, Pedro. Depois você manda o porquê. Eu fiquei perdido nessa. Primeira vez que falo um dos meu nicks certo de primeira. O Banue. Se os três irmãos fossem o Wendigo, Cria de Fens e o Uivador Branco, qual iria cair? Porra, podia dar a mão e ir embora os três, hein? E era uma só. Não, mas os uivadores iam cair, de toda forma. Foram eles quem viveram o apocalipse. Os mendigos, cria de Fenris, ainda não. Essa volta ao passado, essa ideia romântica, talvez, do Santuário de Gaia de resgatar as tradições e tal, faz com que eles apontem lá, então, para a era dos mitos e das lendas, quando a humanidade e os lobisomens eles têm certo uma vida meio simbiótica, certo? Porque os lobisomens eles protegiam as terras e as criaturas a quem Gaia dava a luz. Era nesse sentido. E aí, né, eles são os protetores dos humanos lá, os guardiões dos humanos, as tribos vão diferir um pouco nessa ideia. E aí a Wyrm viola essa ordem, segundo, de novo, o santuário, e a Wyrm é quem deve ser destruída justamente por ela violar essa ordem. Gaia deu a missão aos seus guerreiros e, diferente dos lobisomens, dos hereges da outra facção, né, do Tratado Estelar, os Garou do Santuário de Gaia eles não vão falhar em seguir a vontade da Grande Mãe, beleza? Então, a ideia é essa. Eles entendem também que não é impossível de existir equilíbrio até que essas feridas sejam expurgadas e que a corrupção seja purificada de uma vez por todas. E só depois de que das feridas serem expurgadas e a corrupção purificada que a tríade seria capaz de se curar. Os Garras Vermelhas, dentro do santuário de Gaia, eles clamam por um novo Impergium, e esse sentimento de um novo Impergium ele vai ganhando força com os outros membros do santuário também. Isso é curioso, né? Que você tem, por exemplo, sei lá, se bem que, vai, Fiana, acho que são as tribos mais tradicionais ali, né? Mas Fiana, Wendigo, Garra Vermelha, Fúria Negra. Pô, os Garras Vermelhas e as Fúrias Negras já faziam o Imperium ali nos Balcãs, junto com os Senhores das Sombras, que não estão aqui. Mas, beleza. Bem, eles defendem que a humanidade claramente saiu de controle e que talvez seja o momento de tentar colocar essa humanidade num número mais confortável, um número que seja mais possível de se controlar, vai. E que essa caça sistemática à humanidade, isso ia fazer também com que se identificasse
quem são aqueles que têm sangue parente. Porque com a mordida, eles poderiam despertar, eles podiam, né, passar pela primeira transformação e acabar se unindo aos Garou. Só porque pode ter gente que não acompanhou outra live, vai lembrar que no cenário do Mind Ice Theater de 20 anos, existe uma coisa que é a mordida, que alguns parentes passam por isso, eles são mordidos por lobisomens e eles então transformam uma taxa deles, né, tem tipo um ritual, e que uma parte deles acaba se transformando, virando Garou. A gente vai fazer uma live sobre a mordida e os mordidos, não hoje, nem nessa semana, mas essa live tá por vir, beleza? Enfim, então, ao caçar a humanidade, eles vão acabar encontrando um parente ou outro que vai acabar virando Garou e que isso vai fazer com que eles aumentem as fileiras dos Garou. Então, assim, pode até ser que muitos dos membros do Santuário de Gaia, eles acreditarem que um novo Imperium é demais, tá certo? Mas que eles concordam que um controle populacional iria enfraquecer a Weaver, isso todos eles acham que isso é muito importante, e que esse controle populacional também traria mais membros para a guerra. Então, tipo assim, pode até ser que, porra, matar a galera até não é o que a gente devia fazer. Só que isso vai nos dar vantagem. Algo nesse sentido. E. Puta. Qual fera dentro da lore deles bateria de frente com os Garou e ganharia a Guerra da Fúria? Cara, nenhum. Não acho que acontece isso. Só se você fosse falar, pô, sei lá, se a Guerra da Fúria fosse no mar, os Roquer ganhava. Acho que só. Do jeito que foi a Guerra da Fúria, só se isso acontecesse. Não tem como. A questão, ela é conceitual, ela é muito mais conceitual do que o número de dados que um lobisomem vai ter, um Mocolé vai ter. O Mocolé vai ser sempre a memória, e os Garou vão ser os guerreiros. Então, um tanto de soldado. O soldado vai lutar contra um escriba. Quem que você acha que ganha? Acho que a coisa vai nesse sentido aí, Ruizeira. Acho que não tem muito jeito para os outros fera, não. Um outro lance que é bem diferente entre as duas facções é que para o Santuário de Gaia, a liderança ela é um fardo e não um privilégio. Peso de prata all over, né? E aí os membros eles consideram um dever servir como exemplo para os demais, tá certo? Mesmo com aqueles que não concordam com a posição em que a nação Garou se encontra. Então, tipo assim, pode até ser que uns acham que esse não é o caminho. Ainda assim, eu vou liderar como exemplo para você saber o que é que você tem que fazer. Algo tipo isso. Os Então, esse fardo da liderança ele é bastante recheado também do fato deles estarem ali apontando a respeito dos modos antigos, das tradições, porque essas tradições elas guiaram a nação Garou desde o momento que ela foi criada, desde os primeiros lobisomens, até hoje em dia. Então, assim, serviram eles por tanto tempo. E que se eles resolvem mudar isso, vamos mudar a tradição, você estaria cuspindo na cara dos seus ancestrais, e talvez até mesmo da própria Gaia. E que se ela quisesse uma mudança, ela teria dito, ela teria se expressado de alguma maneira. E que sem então os tradicionais códigos de conduta, talvez, dos lobisomens, se eles não existissem, eles não teriam sobrevivido para testemunhar o início da Era do Apocalipse. E que mudar esses métodos agora vai apenas fazer com que eles não sobrevivam a essa guerra. Ok. E aí, os outros dois pontos, além da coisa da liderança, tem o ponto sobre a mordida. Vou voltar ali. Porque desde que ela começa a surgir, desde que os parentes começam a transformar quando eles são mordidos, isso causa meio um rebuliço, ninguém sabe o que é que está acontecendo exatamente. Então, o significado dessa mordida e o efeito dela, né, para ela
funciona meio como um catalisador da primeira mudança ali. Ah, isso acaba se esbarrando nos conceitos dos lobisomens e tal, e quase toda a nação Garou ela fica ali sem saber exatamente o que aquilo representa. O Santuário de Gaia, ele entende que a mordida é uma outra arma em um arsenal de. Hoje eu vim pra azucrinar. Abraço pro Nicolau. Tá aí, abraço pro Nicolau. Nicolau, porque foges? Vieram azucrinar aqui por culpa sua. Ahn, beleza, então a mordida ela é mais uma arma, né, do arsenal que eles têm, e seria um exemplo de uma seleção natural, onde os melhores, os mais brilhantes, talvez, em que eles sobreviveriam à mudança e que eles, enfim, eles integrariam as fileiras da nação Garou. Porém, a taxa de sucesso ela é baixa. E é por isso que é vital para o Santuário do Gaia que os Garou eles encontrem e protejam aqueles que possuem uma chance de sobreviver ao processo. E que então é só através desse cultivo, desse recurso, eles serão capazes de colher recompensas, né, que seria o aumento dos guerreiros. Então, os parentes, eles, segundo o santuário, os parentes eles têm um dever de se submeter à tutela dos Garou, até que eles possam determinar ali, que eles possam saber se tem alguma chance daquele parente se integrar aos Garou ou não, através da mordida, né, no caso. Então, ah, é isso. Existe sim um conflito entre as duas tradições, a gente chega nisso, opa, Ruizeira acabou, tá saindo, tá seguindo a gente, valeu, Rui. Forte abraço, em breve aí no Mesa D10 de novo. Pô, top, hein? Chamar. Vamos costurar isso daí que fica bacana. Então, sim, existe um conflito, em especial o fato do trono estar em aberto, uma vez que o Albrecht já era, tá certo, Diego? Então, tem cada um uma Teresa de Prata, que seria a líder do Santuário de Gaia, e um Senhor da Sombra, o líder do Tratado Estelar. Eles são os principais nomes a darem sequência no trono, tá certo? Então tem essa bronca. Sim, não teria como transformar parentes demais em lobisomens, não seria contraprodutivo, porque não teria como cruzar com aquele parente. Sim, só que você está cruzando com aquele parente para que ele para que ele dê origem a um lobisomem, né? Então, no final, você tem essa parada aí. Mais político o conflito, Diego. Só que, de novo, né, Curi, não são todos os parentes que se transformam com a mordida. Então, tem essa salvaguarda aí. Ah, e agora, para fechar, a outra coisa aqui, que é, existe o santuário, ele reluta, quer dizer, ele participa de uma trégua, mas ele participa de maneira muito relutante de uma trégua recente que existe entre os lobisomens e vampiros. Eles entendem que essa trégua é necessária nas atuais condições, mas que ainda assim isso não fez com que o fogo da guerra ali entre as duas criaturas, né, que ele se extinguisse. Então, os anciões do santuário eles passam lá, estão sempre lá falando, lembrando aos membros mais jovens que, apesar deles terem problemas para lidar neste momento, quando a guerra estiver vencida, eles vão ter que lutar contra os mortos-vivos, né? Então, basicamente é isso. Vale lembrar que a galera tá falando de Vixe Vampiro, não é negociando, é uma trégua, é diferente. Vale lembrar que quando a galera tá Vixe Vampiro, porque tiveram vampiros, inclusive gangréis, que entraram na defesa de alguns caernes, né? Inclusive lá na batalha, lá na Rússia. Então, acontece isso daí. Ah, tá, eu já trato contigo, André, só um minuto. Aí aqui tem os mandamentos que eu
peguei lá do livro, lá são um, dois, três, quatro, cinco mandamentos do Santuário de Gaia. E, existe a litania, tá? Esses mandamentos eles não precedem a litania, mas tem lá que o primeiro mandamento do Santuário de Gaia é que a Weaver é uma tecelã de armadilhas e que as ferramentas da Weaver são partes das armadilhas. Dois, que os Garou são os guerreiros escolhidos de Gaia, o exemplo que todos os outros devem buscar seguir. Três, os pactos e os rituais forjados com os espíritos são parte vital da sociedade Garou. 4. A mordida é uma bênção de Gaia para restaurar a nação Garou. E por fim, as tradições estabelecidas na aurora dos tempos salvaram os Garou do Arano, uma prova de sua utilidade. Então, basicamente, onde eles se fecham aí, no que eles concordam. Certo? Pseudo-universo, boa noite. E aqui acaba o Santuário de Gaia. Sobre Impuro, o jogo do Mind Ice Theater, ele é muito mais inclusivo do que o tabletop, tá, André? André, o morto, né? Ele é bem mais inclusivo. Ele tem essa questão, porque ele não é mais o personagem do cara, né? O cara está vestido do personagem dele. Por mais sim, você está conversando com o personagem do cara, mas é só o cara lá, né? Então, então ele é bem mais inclusivo. E eu vejo muitos dessas inclusões, ela acabando migrando para o W5, porque acaba tornando as tribos, elas não é que elas são mais relaxadas, tá? Nas suas crenças. É só que elas tentam ocupar mais espaços, ok? Salve, Quindim. Márcio Santo, muito obrigado pelos 25 povos da tempestade aí, valeu. E sim, vai pro feed. Luiz Gustavo é o Gu? É o Gus? Acho que é o Gus. Mas sim, vai pro feed. Então, em muitas tribos, o santuário, a decisão de como tratar os impuros, ela é muito mais tribal do que do santuário de Gaia ou do qualquer outro. Só que em muitos aspectos, dentro do Mind Ice Theater, a relação com impuros ela é mais suavizada, sim, tá? Quase que em todas as tribos. Então, assim, você vai ver, tem. Sei lá, as tribos elas são mais modernas e menos presas aos seus locais e às suas populações, de certa forma, tá bom? Porra, sei lá, eu não acho que é tão interessante falar de todas as tribos assim, numa live que, pô, de repente um dia. Mas acho que até dá para depois a gente pensar em alguma coisa assim para falar. É muito porque acho que dá para perceber a atualização que as tribos têm, entendeu? Então, acho que fica interessante. Ao ponto de que tem até mesmo os mendigos são bem mais relaxados com muitos das populações que os cercam. Acabou fica tribo mais inclusiva mesmo, né? E mais fácil de se lidar com ele. Vamos seguir para o Tratado Estelar. Uma dúvida com relação à mordida no parente. Isso não fugiria ao processo natural? Uma vez que eles prezam o caminho natural das coisas? Opa, olha só, Carlos. Sim, foge do processo natural. Mas a primeira coisa que os Garou entendem é que isso não é normal. Eles não sabem o que aconteceu, tá certo? Existem várias pragas da Wild que assolam os Garou durante essa era do apocalipse. E isso é algo que surgiu neste momento. Eles ainda tentam entender o que é que isso significa, certo? E essa facção, Santuário de Gaia, ela entende que isso é uma arma. É mais nesse sentido, tá bom? Como a Had viu essa trégua com os vampiros? Deixa eu falar, eu vou falar sobre o Tratado Estelar, aí aparece, tem um momento que vai dar para encaixar melhor essa coisa da trégua com os vampiros e dá para entender, beleza? Mas o Arad não fala tanto sobre.
que acontece é o seguinte, o Ahad, eles estão lá, eles estão lidando com o Dente Negro some, agora eles têm que sobreviver, e eles fazem isso para sobreviver. A relação com os vampiros, ela é mais no sentido, não é que a gente não caça mais vampiro, é tipo assim, opa, a gente a gente tem problema demais para ter que lidar com uma guerra entre vampiros. Ó, uma guerra entre vampiros não, com uma guerra com os vampiros. E, inclusive, eles viram vampiros ajudando eles. Então, assim, opa, vamos ver o que que dá para esperar. Valeu, Undead, pelos 10 bits. 10. Corvos da Tempestade ainda mandou um cachorro. O que é, pá? Porra, não, adoro esse meme. Vamos lá. Santuário. Enquanto eu falava ali, vi que tinha uma galera ali que não gostou muito do Santuário de Gaia, não, né? Muito, muito tradicionalista. A galera, tudo aí dos Garou Rebelde jogando. Mas vamos lá. Vamos lá para o Tratado Estelar, então. Am, o Tratado Estelar, né? Eu já falei isso. Ele é liderado pelos Senhores das Sombras e os membros do Tratado Estelar, eles são, então, os portadores da luz interior, os andarilhos do asfalto, os roedores de ossos, os Uktena e os filhos de Gaia. Senhores das Sombras. É, isso mesmo. Tá? E o Tratado Estelar, a ideia dele, ela surge quando a Wyrm cerca os Caernes ao redor do mundo. Então, a ideia dele, mas porque meio que o Santuário de Gaia, ele surge talvez um pouco antes disso, mas ele é segmentado de fato quando o Grande Arano toma os Garou, mas esse daqui ele surge no momento em que a Wyrm cerca. Por quê? Porque os Senhores das Sombras, eles se aliam com uns Fera, com alguns dos Fera, tá certo? E esses Fera, eles ajudam a salvar os últimos, alguns dos 13 Caernes. Isso é curioso, porque os Senhores da Sombra que mataram os Camazote, agora estão aliando com os outros. Mas eu já falei isso, inclusive, que chegam os portadores da luz. Os Senhores das Sombras talvez eles não ajam diretamente, talvez com os Corax, mas com. Enfim, eles vão fazendo essa aliança por. Como é que é? Procuração. Enfim. E aí, os Fera eles chegam lá para ajudar os Garou a salvar os últimos 13 Caernes e eles acabam salvando. Né? Tem esse esforço coletivo aí de todas as tribos e muitos dos outros Fera e tal. E aí, a galera, os seguidores do Tratado Estelar, eles acreditam que a guerra contra o Wyrm não pode ser vencida através da estratégia tradicional, dos métodos tradicionais, vai. Eles defendem que a vitória ela só pode ser alcançada quando você equilibrar a tríade. E, e que os lobisomens não podem fazer, elas não conseguem realizar esse processo de equilíbrio sozinhos. Eles vão precisar da ajuda dos Fera e possivelmente de outras criaturas para fazê-lo. E aí agora, se vocês forem lembrar o que a gente falou sobre o santuário, a gente tem lá de que eles acreditam que a guerra deve ser vencida para só depois a tríade se equilibrar, né? E que os lobisomens não contam de fazer isso sozinho. Então já são dois pontos distintos deles dois ali. Ah, no começo, quando elas surgiram, os outros Garou, eles olharam para essa nova facção, para essa nova mentalidade aí, e eles achavam que era uma filosofia meio perdida, tipo assim, não vai dar certo. Até que o Tratado Estelar ele descobre o potencial para as sementes dos fragmentos, lá para as Shard Seeds. A gente tem os filhos de Gaia em conjunto com os Gural. Eles pegam lá uma planta fossilizada, se eu não estou enganado, despertam ela espiritualmente e aquilo gera sementes que podem, num futuro, gerar um Caerne. Né? E aí é quando esses
esse fragmento, né, essas sementes dos fragmentos surgem quando ele é descoberto esse potencial, o Tratado Estelar ele é elevado a uma posição equivalente ao Santuário de Gaia. Então é curioso perceber que as duas facções elas ganham importância política quando elas conseguem vitórias, né? O Santuário de Gaia ele tem o momento em que ela cria a esperança nos Garou e tira os Garou ali do Arano como um todo, né? E o próximo passo vem do Tratado Estelar quando ele fala assim, opa, peraí, agora a gente tem uma outra esperança de que seria o esquema dos caernes estilhaçados. Valeu aí, Diego. Tava com sede. Bem, a tribo dos Jógolas fez até agora foi se unir com o Gural. O Tratado Estelar ele acredita que à medida que o tempo anda, todas as outras criaturas também devem andar. Os Garou, os humanos e os espíritos. E que a estagnação é outra forma de corrupção. E que, ao se recusar a mudar o mundo à sua volta, os Garou eles acabaram permitindo que essa corrupção se firmasse e se proliferasse. E que, então, eles têm que. Aí agora rola uma parada meio coach, que é só através desse crescimento, ah, é só através do crescimento e do aprendizado que eles vão conseguir incorporar o equilíbrio que eles buscam forjar na tríade. Então rola um pouco do garoto ser equilibrado. A Gaia acaba criando, né, todos os metamorfos, cada um eles têm uma forma, cada um tem uma função, e essas formas e funções se adequam a um determinado propósito. E aí o Tratado Estelar defende que só juntos e só trabalhando juntos vai haver esperança de sobrevivência e renovação. E que foi através da forja dessa aliança entre os Fera e os Garou, e que ah, ao mesmo tempo que, né, que os Caernes foram salvos, e junto com essa forja teve também uma redução de hostilidade com outras criaturas sobrenaturais. É mais como se os Garou, não é que eles tenham, mas como se eles talvez não se importassem tanto com outras criaturas sobrenaturais, no caso, o vampiro, o mago, Changeling, vai. E que isso fez com que novos recursos tivessem sido incorporados para essa batalha, para essa guerra que os Garou antes travavam sozinhos. Agora eles travam essa guerra com outros metamorfos. Então, talvez ah, eles travam a guerra ao lado de outros metamorfos, né? Para não parecer que estão lutando ali um do lado do outro. Então você tem novos recursos a ser utilizado ali na guerra. E a prova fundamental de que isso dá certo é o fato as sementes estilhaçadas lá, porque elas acontecem através da união Garou e Fera, né? E pega uma lembrança com o Mocolé, e aí você tem os filhos de Gaia e os Gural trabalhando dentro disso daí. Taberna do Rudeira. Chocos, você e a família Nação Garou são foda. Porra, valeu, Rudeira. Foda é tu, rapaz. Que porra é essa? Como assim? Cadê como é que era? Gordonísio? Como é que é? Eu vi lá a foto lá, achei bem foda. Tem que aparecer mais vezes. Vamos combinar um collab aí depois. Ahn, cadê? É um conceito da hora porque o Tratado Estelar não precisa só se preocupar com ameaças externas, mas com ameaças internas, o próprio estado espiritual dos indivíduos em si. Sim, rola uma ideia portador da luz aqui grande, né? Mas enfim, então as sementes estilhaçadas lá provam que eles estavam certos, porque foi através dessa aliança que aquela coisa surgiu.
e que eles entendem que a existência dessas sementes estilhaçadas é uma prova de que Gaia concorda com o caminho em direção ao equilíbrio que o tratado espiritual, o tratado estelar deseja seguir. Bom, eles querem romper as barreiras tradicionais que evitavam que eles tentassem novas estratégias e táticas. Então, é quebrar um pouco das tradições, né? E agora o que eles querem é tentar ganhar uma guerra que não está sendo vencida por garras e presas. Ah, vamos ver aqui. Esse cenário tem uma riqueza peculiar que permite evolução do lore e a alianças improváveis, Garou e Fera, sem possibilitar o jogo no molde clássico. Isso é bem positivo, difícil de ser feito, sem parecer um amarrado bizarro. Sim, concordo. Ele até coloca outras criaturas, né, no meio. Eu entendo isso bem vindo no Mind Ice Theater, talvez com uma força maior do que no tabletop. Acho que faz sentido também. Mas acho que o jogo vem apontando para isso, né? Uma vez quando você já tem as raças metamórficas no livro básico, no caso do W20 e tal, acho que é já querendo fazer assim, olha, teve a guerra e tal, mas dá para jogar junto. Não dá, mas dá. Sabe aquela coisa bem típica da White Wolf? Não é mais White Wolf, mas enfim. Ah, o, o Tratado Estelar, ele também defende que se os humanos são incapazes de encontrar o próprio caminho, e a opção que eles têm é guiá-los e não assassiná-los. E aí eles usam a informação e poder que possuem para proteger e apoiar os humanos, em especial aqueles que eles entendem que são capazes de impactar de maneira profunda o mundo ao redor deles, né? E aí, fazendo isso, tipo, de certa maneira, assegurando que a Wyrm não tire o destino desses humanos e do mundo para fora do curso, tá? E aí é bem usar as armas mesmo, né? O Tratado Estelar ele tem essa urgência para uma integração mais forte, mais completa dos parentes na sociedade Garou, mas de maneira como se eles fossem guerreiros, curandeiros, parceiros, visionários e tal. Eles não querem, no entanto, esconder os seus parentes, mantê-los longe do mundo. Ah, não, porque a gente está protegendo vocês e tal. Não, é o contrário. O que eles querem fazer é ensinar e preparar os parentes para dar a esses parentes conhecimento e ferramentas para que eles possam assumir um papel mais ativo no mundo nosso, no mundo mortal, tá certo? E que esse tipo de prática acabou levando a inovações nas guerras, porque alguns parentes e outros aliados, eles acabaram criando companhias, empresas que usam os espólios fornecidos pelos Garou para comprar, purificar e revitalizar terras corrompidas pela Wyrm. Prática bem andarilho do asfalto, dá para ver aí, né? E que através desses parentes, o Tratado Estelar ele tenta ativamente influenciar os salões de poder dos mortais, fazendo com que a humanidade ela trabalhe em prol de Gaia e de seus filhos. Eu acho que tem um pouco de uma inversão de que enquanto o santuário ele quer os parentes para transformar os parentes em Garou, vou usar uma analogia aqui, e o santuário eles quer né, o santuário pega os parentes, transforma em Garou e colocam eles para trabalhar em prol de Gaia. O Tratado Estelar ele pega os parentes, muitas aspas aqui, transforma em humanos e coloca eles para trabalhar em prol de Gaia. Acho que tem uma diferença disso daí, certo? Vamos, vamos seguindo então. Já tem aqui o que aqui? Ah, sou botafoguense portador da luz, impossível não ser tratado estelar. Ai, ai. Curi, o Iva Chocos, agora você me fode que são 10 para meia-noite, eu vou ter que ficar te devendo o Iva Chocos, porque é só no domingo mesmo. Não tem jeito.
Era para ter a nota lá, não tem. Santuário é a tua mãe te forçando a fazer concurso público, de fato. É, se ferrou, Curi. Agora não tem jeito. Ah, beleza. O... o- Carlos, o Tratado Estelar e o Santuário, um wave baixinho pro cu. Só isso. Só de ASMR. Igual foi o Ivo do Fernando, porque agora não tem jeito. Não? Ah, Carlos, a questão dos impuros, ela é muito mais tribal do que dessas associações políticas, tá certo? Então ela vai continuar assim, as tribos lidam, mas de novo, o jogo no Mind Ice Theater ele é muito mais inclusivo, tá bom? Então, é nesse sentido. Então, tende a ser mais suavizado. Tende. Ah, cadê? Assim. Bem, os. Beleza, aí eu falei então deles pegando os impuros não, os parentes, colocando dentro da sociedade. Tá certo, beleza. Os membros do tratado, eles têm essa urgência deles, e essa urgência ele está sempre ali lembrando aos outros que a era do apocalipse começou, entendeu? Que não tem jeito. E que por causa disso que eles não podem perder tempo em discussões sobre você é fraco nisso, você fracassou naquilo, por aí vai. Porque o inimigo está ali no cangote do sujeito, tá ligado? Então, cada semente de fragmento ali que ela é plantada, ela dá uma esperança, ela representa uma outra conquista e um passo à frente da coisa, né? Um sinal de progresso para um povo que já viu derrotas demais. Então, o tratado ele defende que os metamorfos eles não podem mais sentar e defender os seus próprios territórios, enquanto seus primos são chacinados. A união é a única esperança de sobrevivência. Esse espírito de harmonia é tão forte entre os líderes do tratado, que é tão forte que os líderes do tratado eles contataram aliados que antes não eram considerados. Eles foram atrás de criaturas sobrenaturais, como magos, fadas e mesmo vampiro, certo? Para criar alianças e acordos, apoiando esse objetivo que é assegurar que o mundo permaneça como um mundo em que eles possam sobreviver, que eles consigam encontrar uma forma de sobreviver, tá certo? E aí eles têm essa aliança e essa aliança faz inclusive com que vampiros cheguem para ajudar um Caerne cercado e que vampiros expulsam os servos da Wyrm como prova dessa cooperação. Então, tipo assim, olha, isso aqui pode dar bons frutos, certo? Então é nesse sentido. E aí, aqui volta a coisa lá do vampiro. O Ahad não gosta dos vampiros. Ninguém gosta dos vampiros. Nenhuma das facções. Não tem uma facção aliada aos vampiros. Fique bem claro. Só que eles viram que alguns acordos são benéficos em alguns sentidos. Apareceram alguns vampiros e lutaram ao lado dos Garou para salvar um Caerne. Isso é legal, né? Então, vamos lá. É muito bizarro esse tratado aí. Cara, então, eu acho que dá para perceber muito, Morto, que como que o Tratado Estelar, onde é que estão as marcas dele, né? Ele fala muito de harmonia, da coisa toda e tal, como você disse. Mas você tem assim, que legal que eles estão fazendo pela humanidade. Ao mesmo tempo é o Senhor da Sombra, vou imaginar que tem um Senhor o líder é um Senhor da Sombra, mas enfim. Mas ao mesmo tempo é o Senhor da Sombra pegando a arma do inimigo e virando contra o próprio inimigo, né? É o Senhor da Sombra controlando a humanidade. É de se imaginar que o discurso é assim, mas que o Senhor da Sombra, ao fazer isso, que ele tem lá a mão pesada, a mão de ferro dele, fazendo esse tipo de coisa, né? Essa, ah, acho que a princípio pode parecer que existe uma harmonia
entre. Opa, tenho que beber aqui só um minuto. Provar coquinha sem açúcar. Então, essa coisa foi o Andete que me mandou uma hidratação aqui. Não, não acho que eles seriam os morde-a-sopra, eles continuam sendo os Senhores da Sombra. Eles estão tramando tudo e eles estão na posição de poder. É isso. Esses vampiros que acabam apoiando o tratado, seria certo dizer que são Camarilla? Cara, eles são gangréis, no caso, e que, salvo engano, eles não são Camarilla, né? Então, e aí, enfim, é isso. No caso dos Fios das Sombras, eu acho que tem muitos elementos do Tratado Estelar que você vê que ele é bonzinho, mas você consegue enxergar o outro ponto dela, né? Que é, por exemplo, porra, quem melhor do que um Senhor da Sombra para cunhar um acordo entre vampiro, mago, fada e por aí vai, entendeu? Porque não é uma aliança, é um acordo, tipo assim, não, ó, tal, beleza, vão ficar assim, vão ficar daquele jeito. Então o cara ele vai manipulando aquilo, né? E tramando a coisa. Então, assim, você tem a utilidade dos Garou, dos parentes, os parentes vão ser úteis, só que vocês vão ser úteis dentro do nosso inimigo. Eu só estou percebendo outras formas de poder. E aí eu acho que isso conversa muito com o Senhor da Sombra. Acho que. Enfim, vamos ver aqui, depois a gente conversa um pouco disso daqui. Tá. A gente tem, né, dos pontos lá em que as duas facções elas se divergem muito é a respeito da liderança, em que o Santuário de Gaia ele fala a respeito do fardo e tal, e que tem a coisa da linhagem também. E que o Tratado Estelar ele desafia meio que esse aspecto tão fundamental da tradição Garou, né, que é, no caso, a linhagem que eu tô falando. Ah, eles forçam uma ideia de que a liderança ela deve ser determinada por habilidade, não por uma linhagem de sangue. E os líderes dos Senhores das Sombras, eles apontam para muitos fracassos dos Presos de Prata como um exemplo de que só a linhagem de sangue ela não é uma garantia de uma boa liderança, né? As ações e a habilidade de um líder é o que são os fatos que vão torná-lo digno de ser seguido, basicamente. E as outras tribos do Tratado Estelar, elas entendem que elas destacam, elas falam sobre suas habilidades, seus talentos, e elas exigem uma chance de sair das sombras desse governo por linhagem e provar que eles possuem sim uma habilidade ali para liderar os guerreiros de Gaia. Então, tipo, se Gaia quisesse que os Presos de Prata continuassem a governar a nação Garou, por que que Gaia não fala nada a esse respeito, né? Alguém pode argumentar que como é que é? Quando você está em silêncio, você concorda? Esqueci a porra da expressão, mas enfim, esqueci mesmo. Quem não concorda, eu não lembro. Mas enfim. Quem cala consente, obrigado. Nossa, mas o consente veio de tudo quanto é jeito escrito, hein, gente? Me ajuda aí. Ah, é doido. Esse SC aí foi tenso. A outra coisa que vai dividir ali ainda mais as facções é a noção de equilíbrio, né? Então, o Tratado Estelar ele entende que a Wyrm é uma parte necessária para a ordem do mundo, né? Que é um aspecto entrópico da tríade e ele deve existir para permitir que uma entropia, tá? Vou usar entropia de novo, mas que uma entropia salutar no mundo material e na Umbra exista. Então, as teias da Weaver enlouqueceram a Wyrm, deixaram a Wyrm maluca por causa da dor na linguagem dos lobisomens e altera a natureza entrópica da Wyrm e acaba criando uma corrupção e decaimento, né? Troca essa natureza.
e essa mácula acaba evitando que a Wild recicle o que restou em novas criações para que a Weaver dê forma. E aí, assim, não é que a Wyrm precisa ser derrotada, é a corrupção que tomou a Wyrm e deve ser destruída. Para que aí, então, ela volte ao papel para que ela fosse criada. Tá certo? Ah, e tem até alguns membros do Tratado Estelar, eles, eles defendem, né, que a destruição atual, a destruição da atual encarnação da Wyrm, olha só, para que a Wild forge uma nova Wyrm e que essa nova Wyrm forjada pela Wild, ela seja então imaculada pela loucura e que ela devolva o equilíbrio. Mas outros acreditam que existe aí algum artefato, algum ritual que fosse capaz de liberar essa loucura que assola a Wyrm, essa mácula que assola a Wyrm, fazendo com que ela, mais uma vez, ela volte ao seu propósito original e ela retorne à sua função, tá bom? Eles ainda não têm certeza do qual seria o curso de ação correto, mas que todos eles buscam, eles tentam encontrar uma forma de restaurar essa visão original de Gaia antes que seja tarde demais, beleza? E aí essa questão do equilíbrio, isso fecha a respeito do Tratado Estelar. A gente tem também 5 mandamentos do Tratado Estelar, que é que a força vem da unidade do propósito, equilibrar o mundo equilibra a tríade, e a tríade equilibrada faz com que Gaia sobreviva. Liderança pertence àqueles capazes e não às suas linhagens. Quarto ponto aqui, os mordidos, vou dizer assim, eles são aliados por escolha própria, nunca por força ou coerção. E todas as criaturas de Gaia devem se unir para que haja esperança por um futuro. Esses são os 5 mandamentos do tratado. Eles estão abaixo. Esses mandamentos são meio que talvez resumos da forma de pensar das duas facções, tá certo? Não são leis impostas e elas não nem se comparam, por exemplo, com as leis da Litânia. Ainda tem as 13 leis da Litânia e tal, e beleza. Bom, eu ainda vou falar dos independentes. Tá? E agora, então, a gente vai para os independentes, ou ainda os rebeldes, os iconoclastas, talvez. Uma galera, se liga, Quindim, que essa é para você, tá bom? Essa aqui é uma galera que veio para achincalhar a porra toda. Gostou? Achincalhar, vai pro Quindim, que essa é a palavra do dia para ele. Mas, vamos lá. Sobre, então, os independentes. É bem importante entender que essas facções, né, as duas facções, tanto o Tratado Estelar quanto o Santuário de Gaia, eles não são forças monolíticas dentro da nação Garou. Na verdade, uma- até existe uma parte de uma minoria de cada uma das tribos que ela acaba ou se recusando de participar de qualquer um dos lados, ou ainda ela acaba desobedecendo os anciões e da sua tribo e se afiliando a outra facção, tá? Mas existe uma tensão muito grande entre os dois grupos. Só que isso ainda não foi para as vias de fatos, para as vias de fato, esse conflito não é físico, porque a ameaça, como a gente está na era do apocalipse, a ameaça de aniquilação da nação Garou, ela é grande demais. E ela acaba evitando que um conflito aberto exista entre as duas facções. Acho que isso é muito fundamental de entender isso no jogo, né? Para você sentir. Você tem que lembrar que ao mesmo tempo que tem toda essa disputa política, tipo, o mundo tá acabando no sentido de você tá não na batalha final, mas nos anos finais, né? Chegou o momento do apocalipse e ele não era só aquela batalha, como a gente já falou aqui em lives anteriores.
Beleza. Algumas matilhas, elas acabam se dividindo, tá, elas acabam tendo um problema com essa cisão ideológica, mas que muitas vezes esse vínculo entre matilha, ele ultrapassa essas divisões políticas e a maioria das matilhas, elas acabam mantendo as suas formações. Bom, acho que isso acaba sendo um recap ali, uma lembrança do que quando tem a secessão dos portadores da luz e, porra, você joga com um portador da luz, você tem a sua matilha, você tem que sair. Não, não necessariamente, tá? E aqui, a ideia é que a maioria das matilhas, elas permanecem unidas, mesmo com cada membro tendo a sua determinada afiliação ali. Hã, Existem as matilhas multitribais, e eles estão ali entre esses rebeldes e tal. Eles são o principal foco desse problema causado por essas diferenças políticas, né, entre as duas facções, entre o tratado e o santuário, e que, né, muitas vezes, apesar dessa profundidade dos laços de matilha, os lobisomens eles são passionais, né, não tem jeito, e essas discussões políticas, elas estão ali sempre um ponto ali de explodir. E essa tensão fez com que matilhas acabassem se focando ali em inclinações semelhantes, e que às vezes você tem um independente, um rebelde de uma tribo diferente, uma coisa assim. Mas que no geral, elas tendem a se fortalecer ali entre os membros das facções. Você não precisa agora essas novas matilhas. Ah, Só que alguns objetivos em comum e tal, elas acabam criando alguns vínculos, tipo, sei lá, um Preço de Prata e Senhores das Sombras se aliando, com o mesmo totem, porque eles estão com um objetivo em prol da nação Garou, em prol da matilha, em mente, e eles acabam deixando discussão sobre como que esses objetivos devem ser conquistados para os momentos de paz entre as missões. Eles não saem discutindo na hora, mas depois dá para ter essa discussão. Acaba que cada matilha ela lida com essa divisão política da própria forma, né? Não tem uma orientação, mas elas, enfim, o fato é que para que elas sobrevivam, elas têm que se resolver ali entre elas. Então é isso que acontece. Isso falando dos indivíduos, né, das matilhas e tal. E aí agora a gente tem os peregrinos silenciosos, que eu ainda não mencionei. Não, não tem nenhuma menção sobre a formação da matilha de prata no Apocalipse, Carlos. Agora que o Senhor, porra, próxima live eu vou vestir meu terno. E agora até é importante. Para mim, as duas facções é apenas mais uma dos embates por poder entre os Presos de Prata e os Senhores das Sombras. Eu concordo, mas eu acho que eles repetem, né, o fato das duas tribos estarem ali, como encabeçando os dois movimentos, mas eu acho que os movimentos, em especial o do tratado, tá, Klaus Kirch, mas o fato dele ter tantas outras tribos no meio, tipo, de certa forma, apoiando os Senhores das Sombras, eles falam muito sobre os dissidentes, os desagradados com os Presos de Prata. Agora é meio que um grupo, e não os Senhores das Sombras disputando com só os Senhores das Sombras disputando com os Presos de Prata, entendeu? Acho que agora tem essa ideia de um grupo aí que, tipo assim, opa, peraí, a gente também não está satisfeito e a gente está disposto a travar essa batalha nesse campo político aí. Mas vamos lá. Né? A gente tem os peregrinos silenciosos, que é a única das tribos e ela permanece firme na decisão de não participar dessas divisões políticas de jeito nenhum. A liderança tribal dos peregrinos, ela declara neutralidade, ela declarou, né, neutralidade, com tipo assim, não, não vai rolar. E ah, ela faz isso falando que o papel da tribo como mensageiro entre as seitas exige que ela não tivesse nenhuma afiliação com o campo político. Do contrário, eles iam ser impossíveis de cumprir o seu dever.
E aí, existem vários lobisomens que eles descartam essa razão, eles falam que essa não é a única, o único motivo pelo qual os peregrinos estão neutros e tampouco o mais importante. Eles falam que o que de fato faz, isso quem fala são os outros, não os peregrinos, tá? Isso é importante, é que os peregrinos eles estariam focados demais na própria missão deles de recuperar as terras natais para eles estão tão focados nisso que eles seriam, tipo, eles não vão entrar numa contenda política, vai, ah, agora, certo? O fato é que nenhuma dos dois lados, nem o tratado e nem o santuário, eles não podem questionar, não podem duvidar da necessidade por notícias e mensagens entregues pelos peregrinos. Em especial porque as informações elas são perigosas ou secretas demais para que elas sejam entregues por meios que possam ser interceptados. Bom, opa, de novo com essa porra. De novo com essa porra. Porra, os cara não pegaram o Egito, até se pegar o Egito, eles vão ter esse problema, pô. Simples. Ahn, beleza. E aí, os líderes das duas facções, eles até, né, individualmente, cada um no seu canto ali, eles chegaram, eles já ponderaram, né, pensam a respeito de que, ah, de ajudar os peregrinos a completar esse objetivo, e caso eles o fizessem, isso ia fazer com que os peregrinos se aliassem a eles, né, a um determinado grupo, sei lá, o santuário ajuda os peregrinos a pegar o Egito, ou tratado, isso iria fazer com que os peregrinos seguissem um ou outro, e ao fazer isso, a balança muda, e aí você tem uma das duas facções com 7 e a outra com 6, né? Então a coisa ela ia acabar mudando ali, alterando essa balança de poder. Então, no entanto, nenhuma das duas facções ela realizou qualquer feito, tá bom? Você tem o lance dos indivíduos, alguns indivíduos eles podem se afiliar a facções, os peregrinos, né? Só que a tribo como um todo ela permanece focada ali nos próprios objetivos políticos dela, no caso, reaver as suas terras natais, aka o Egito. Ponto. Os independentes eles não formam um grupo político. Não, eles não têm regra e tal, nem nada. Os independentes são os peregrinos silenciosos e o seu Garou, que ele não. Não é porque você é um andarilho do asfalto, você precisa ser do tratado estelar. Só isso. Tá? Ah, vamos lá. Devolvo, por amor de Deus, né? Devolvo o Egito para o peregrino. Por acaso voltar para o Egito resolve algo no Apocalipse ou resolve só para os peregrinos? Só para eles. Só para eles, mas voltar não é só a terra, né? É todo o conceito, os ancestrais e tal, aquela porra toda. Então, as duas facções respeitam a litania, sim. Impede a ocorrência de duelos para determinação de poder controle. Entre um Garou e outro, nada. Entre um Garou e outro, nada impede. Agora, o, não existe um momento em que o líder do santuário ele vai lá e duela com o líder do tratado para ver quem é que manda. Até porque quem é que manda é o cara que vai estar no trono. E agora não tem ninguém no trono. É isso. Então, entre as matilhas e tal, podem ter duelos sem o menor problema. Coração Oco ficou em qual facção? Coração Oco tem as duas. Tem Bastet lá no meio, né? Então acredito que o Tratado Estelar. Eu tenho que conferir, no entanto, Diego. Agora de cabeça não vem na minha cabeça. Agora eu não sei. Bom, o que não foi muito desenvolvido ainda?
Volta pro Egito, fica lá e assiste o mundo acabar, que ideia. Porra, mas é a coisa deles, porra. O cara só quer voltar pra casa. E é isso, né? É, a respeito de tudo, os peregrinos silenciosos, eles são essencialmente isso. E eles estão desde sempre sofrendo com aquela coisa. Eles querem resolver o problema deles. Já diria a história, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, gente, mas vocês não estão entendendo. A coisa do rebelde não é um rebelde da nação Garou. A coisa do rebelde é só uma pessoa que não segue nenhuma das facções. É só isso. Ele não tem um outro projeto político. Ele só não segue aquilo. Ele só não segue um e não segue o outro. Ou ainda, a tribo dele segue um e ele segue o outro. É isso. Ele não tem uma estrutura política ou alguma coisa a esse respeito, porque não é. A estrutura política dele é da própria tribo, no caso dos peregrinos silenciosos, no caso dos peregrinos silenciosos, ou as relações de matilha dele lá e tal. É isso. É, é nesse sentido. Tal qual o cara, ele não é o independente lá, o, sei lá, por que que isso tá assim? Mas os independentes lá de Vampiro, por exemplo, o cara, toda a organização política dele é baseada no clã. Ele não é Camarilla, ele não é Sabá. O que que ele é? Nada. Só não é nenhum dos dois. Então é isso aí, tá bom? Aí, acho que no caso dos peregrinos, cara, eu acho que faz muito sentido para os peregrinos. Ainda mais que para poder equilibrar a coisa, você ter 6 e 6, né? É poético na hora de fazer a coisa. Então, não 6 e 6, mas você ter um número equilibrado entre elas. Então, se precisar do número par, você tira um, tira os peregrinos silenciosos e pronto. Faz sentido. Então, podiam ter morrido, Quintin. Podia ter morrido. Eu gosto dos peregrinos. Eu acho a tribo legal. Acho que não cabia narrar, não cabia morrer, não. Mas por que que ele é autodestrutivo? Eu não entendi por que que ele seria autodestrutivo. Porque ele tá querendo voltar pro Egito? Eles estão desde sempre. O fato deles estarem querendo voltar para o Egito não quer dizer que eles estão cada um na posse da sua Clive, da sua DCA, caminhando no- na- nas margens do Nilo para matar vampiro. Eles só são tipo assim, não, a gente tem que resolver esse problema, a gente não vai ficar mexendo nisso. Então, não, eu acho que eles não estão saindo da Nação Garou. Eles só não estão assumindo um papel ali político nesse sentido. Valeu, Quindim. Os portadores da luz, de certa maneira, eles fizeram isso. Eles saíram da Nação Garou para resolver os problemas deles. Não é isso que os peregrinos estão fazendo. Só estão falando, tipo assim, eu não vou entrar nessa briga política de vocês dois. Eu estou aqui na Nação Garou ainda, só que eu tenho, enfim, tenho que lidar com isso. Então, valeu, Quindim, os 25 corvos da tempestade. Tá aí. Pra gente. Uh, pra gente ainda sobre o. Pra gente fechar, né, os metaplots do Mind Ice Theater, eu vou fazer ainda uma live sobre a mordida e os mordidos, naturalmente.
Eu acho que eu vou fazer uma dos caernos despedaçados também. E pronto. Não tem mais alguma coisa que vocês querem ver nesse sentido? Ou nada? Valeu, Pedro. Eu tinha esquecido. Vou colocar aqui. Vou criar uma enquete. Ok. Qual das facções você jogaria? Mínimo de dois. A gente vai ter aqui o Santuário de Gaia. Tratado Estelar. Independentes. Vai durar 5. Ok, 5 minutos, tá bom que a gente fecha 2 horas de live. Aí para vocês poderem vo votarem. Aí. Vamos, vamos ver o que vocês mandam. Nada melhor que o mensageiro neutro, verdade? Faz uma live sobre os Fera. Sobre o papel deles. Acho que essa live, no entanto, ela pode ser muito despedaçada, André. Vou ver se eu organizo alguma coisa assim. Porque assim, a gente vai fazer cast sobre os Fera. Mas aí você fala para falar sobre os Fera dentro desse cenário. É isso? Dentro desse cenário do Margrave? O dentro do Margrave, é porque eu tô lendo um e falando outro. Dentro desse cenário do Mind Ice Theater, é isso? Que fim levou o Margrave? Klaus, atenção, a gente está falando do Mind Ice Theater, que é aquele do que o cara do LARP. Não é o tabletop. Mas do LARP, o Margrave, ele se sacrifica, assim como outros anciões, para trancar para a realização do ritual dos céus tranquilos. Não é o que acontece, no entanto, no Apocalipse, nos livros, nos livros ali. Esse tabletop, no entanto, é isso. Sobre o Margrave, cara, a gente tem um quebra do osso sobre o Margrave. Vale a pena dar uma olhada. Ah, Albrecht ele se sacrifica, retira a coroa de prata e se lança num embate contra a Devoradora de Almas. Quais tribos estão em cada? No Santuário de Gaia, a gente tem os Presos de Prata, apoiados pelos Fianna, Três de Fenris, Wendigo, Garra Vermelha e Fúria Negra. 6. No Tratado Estelar, os Senhores das Sombras são quem lideram, apoiados pelos Andarilhos do Asfalto, Roedores de Ossos, Uctena, Filhos de Gaia e Portador da Luz Interior. Os independentes são os Peregrinos Silenciosos. Sim, sim, tem fera no Mind. Karim Jaldotti, não aparece. Ok, se tiver algo mais relevante, eu vou dar uma vasculhada no material de cabeça, eu não lembro não, tá morto. Eles têm páginas e páginas sobre cada uma das raças, mas agora de cabeça não sei. Não, na verdade não, viu, Curi? Na verdade não. O jogo ele é bem inclusivo, ele é inclusivo, inclusive nesse aspecto. Fala bastante das raças metamórficas, elas têm papel bem fechado, bem fundamental. Então, pô, valeu aí, Carlos Patão. Vai lá, boa noite pra ti. Te abraço aí, cara. Esteja aqui na próxima quinta-feira. A gente vai fazer um personagem de um jogo que nós jogaremos aqui, que eu vou narrar para o chat inteiro. O galera do chat vai decidir os cursos de ações desse personagem. Então, são os mordidos. Ok, então eu vou falar sobre os mordidos e depois eu falo sobre os caernes e tal. Beleza? Esperando ali
Ah, o tratado tá ganhando ali. Mas não é todo mundo que tá votando, não sei por quê. Tem mais gente para votar, o povo que não quer votar, aparentemente. Mas, porra, as imagens do match é meio foda, né? Tem hora que é meio complicado. Bem complicado. Eu acho que ele tem uma questão de novidade muito legal, né? É que você olhar para o jogo e ver que é o mesmo jogo, ao mesmo tempo que ele é um jogo novo, né? Eu gosto muito do W20, mas eu acho que ele é meio. ah, Ele não manda, né, com a coisa. Ele vira assim e fala assim: olha, eu trouxe regras novas, mais atuais, e estou colecionando as informações todas num livro só. Fala assim: é, legal, mas eu queria ver mais coisa do jogo. Tem, de novo. Traz vários elementos novos, mas esses elementos novos não são ali, como eu digo, eles não são, eles não são tão fortes, né? Vamos ver aqui. Opa, não quero denunciar a enquete que eu mesmo fiz, de jeito nenhum. Mas Tratado Estelar ganhou com 64% dos votos, seguido por Santuário de Gaia e Independente no meio, no mesmo valor. Tá? E sim, ele é estéreo de metaplot. Perfeitamente. Kindi. Ai, ai. Então é isso. Não, agora também, 1h57. Vou ficar aqui, vou esperar dar 2 horas de live. E aí. Fecha. Klaus, se te interessar, tem as lives disponíveis aqui no Metaplot. Elas não estão aqui, elas estão no YouTube, certo? À medida que a Twitch vai excluindo, porque a Twitch tem um prazo de 14 dias. À medida que elas vão excluindo, elas vão subindo, a gente vai subindo elas lá pro. A gente sobe pro. Como é que chama? Pro YouTube. E é isso aí. Tá bom? Então fique à vontade. No mais, povo. É isso. Lembrando que na quinta-feira, então, a gente faz o personagem para a gente poder jogar. Vamos ver o que é que vocês decidem a respeito dele. E aí, domingo a gente já bate um outro papo mais aberto. E aí, na terça-feira, eu faço mais uma live aqui do Mind Dice Theater de novo. O que. Lembre-se que na quinta-feira que vem, então, na quinta-feira que vem, a gente vai estar lá, vai estar aqui, né, para fazer a nossa live criando o personagem, que na quinta-feira que começa o September. Então estejam preparados, sai falando aí para a galera, sai, enche o saco, porque a gente batendo então 50, foi a proposta, quando a gente bater 50 subs, quem tiver entre os subs, vocês vão ganhar ali pontos queimadas. Então ajuda aí para a coisa poder funcionar. Beleza? Sai, enche o saco dos outros, já manda link do negócio do Nação Garou. Ah, você conhece? Ah, vai lá ver. Ah, inscreve, manda para os amigos, para a mesa. Enfim, enche a porra do saco dos outros lá, para a galera poder aparecer aqui. Dar essa força pro canal e então a gente ter o sorteio. Eu vou tomar minha hidratação que o Undead mandou aqui para mim. Agora com água. Uma vez que minha Coca-Cola já foi. Gripe da porra. Ted. E por fim, é isso, gente. 2 horinhas de live. Meia-noite e meia. A gente fica por aqui. Bom demais conversar com vocês. Bater esse papo. É quinta-feira pra gente criar o nosso personagem, beleza? Muito despedido para todo mundo. Valeu!